Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Knub, professor de literatura. Hoje nós vamos falar sobre o parnasianismo. Pessoal, completando essa trinca aí, né, de movimentos literários objetivistas do final do século XIX, tivemos o realismo e o naturalismo, ambos começando em 1881. Agora nós temos em 1882 as fanfarras de Teófilo Dias. Pessoal, como nós falamos, né, já, esses três movimentos eles vão acontecendo simultaneamente e é muito importante se manter uma coisa em mente. O parnasianismo não é a poesia do realismo. Fala isso pra você assim pra dentro, repete isso como um mantra várias vezes, porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. Dizer que não tem nada a ver é um exagero, mas vejam bem, o realismo tem uma ideia de perceber a realidade e até de uma certa denúncia da realidade. O parnasianismo, como a gente vai ver, não tem nada disso. Vamos lá, pessoal. Uma escola basicamente, né, influenciada pela poesia. Você vai ter, né, poemas escritos, né, durante o parnasianismo, e nós vamos ter a percepção da poesia como um exercício racional. Portanto, a gente aqui quebra com essa ideia da musa grega, né, que vem, que inspira o poeta, que é de alguma forma ligado a uma dimensão transcendental da realidade. Não tem nada metafísico na poesia. A poesia nada mais é do que um exercício de pensamento, um exercício de rigor individual. Então, você tem aqui a poesia vista como uma arte nobre, como uma arte fina, e o poeta, portanto, como um trabalhador nobre, um trabalhador fino. O poeta não está mais separado da sociedade nesse momento aqui. Inclusive, a gente tem, né, o poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac, que ilustra muito bem isso, quando ele compara o poeta com o ourives, o cara que faz ouro. Então você tem aí, né, a dimensão do que esses caras achavam sobre a poesia. Pessoal, coloquei aqui em vermelho a setinha para que vocês lembrem a arte pela arte. Por que a arte existe? Ela existe para ser arte. A arte não tem nenhuma motivação, não precisa ser politicamente engajada, ela não precisa fazer denúncia social, ela precisa ser arte, ela precisa ser bela. Então, para ser bela, né, buscando essa inspiração nos grandes poetas clássicos, na grande arte clássica, que vai influenciar esse momento pela ideia de razão que está aqui, né, subjacente a todo esse contexto, nós vamos ter uma poesia que é altamente influenciada pelo rigor formal. Você vai ter sonetos muito bonitos, muito bem construídos, né, muito rebuscados. E o conteúdo? A forma a gente já delineou, é uma forma muito precisa, o conteúdo não importa. O conteúdo é secundário. O importante é você ter uma poesia, já que a poesia não precisa falar sobre nada, não tem um tema central, não tem um engajamento social, o que importa é o rigor formal. Você tem poemas como o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, em que ele simplesmente resolve descrever um vaso grego, de uma forma objetiva, não sentimental, né? Não é falar como esse vaso grego me emociona, não, esse vaso grego é da cor tal e assim vai. Então você tem um poema ali muito real, muito objetivo, muito concreto. Pessoal, o vocabulário muito rebuscado, né, como a gente já falou, construções sintáticas também difíceis, né, com algumas inversões em prol da rima. Aqui você vai começar a ter o conceito de rima pobre. Então você rimar, né, amor com dor, são dois substantivos, é fácil. Rimar dois verbos de primeira conjugação, como cantar e dançar, por exemplo, também é fácil, porque vai ser tudo igual, né? Então aqui você começa a ter a ideia de rima rica, né, ou a rima mais complicada, que é o que esses poetas parnasianos vão buscar. Pessoal, arte sobre a arte nada mais é do que um preceito que diz o seguinte: olha, vamos fazer arte sobre arte, vamos falar sobre grandes obras, né, artísticas do período clássico ou mesmo, né, do Renascimento. Então você vai ter muita arte sendo feita sobre outras peças artísticas. Pessoal, por último, né, a característica principal desse movimento, né, vai ser um descritivismo muito focado naquilo que é real, muito fora do sujeito, e vamos olhar para o que tem fora e vamos descrever aquilo que nós estamos vendo. Uma arte sem engajamento, uma arte muito ligada, portanto, à classe burguesa, né, uma arte muito almofadinha, por assim dizer, que não está preocupada com ninguém. Então, vai ser inclusive um movimento que vai ser muito zoado, né? Muito sacaneado pelos modernistas, exatamente por causa dessa falta de engajamento político que leva a um conteúdo completamente esvaziado.
Então, pessoal, vamos continuar aqui, né, falando do parnasianismo. Nesse momento a gente vai falar aqui sobre os 3 principais autores do parnasianismo brasileiro, todos concentrados aqui no Rio de Janeiro, né? Foram caras que ganharam muito dinheiro com a sua poesia. E aí a gente falou de alguns ideais parnasianos, né? A pobreza do tema. Será que isso acontecia tão assim na prática? A gente vai ver que de uma maneira geral, sim. Eram caras que estavam muito preocupados com a forma. Então o principal deles, né, vai ser o nosso Olavo Bilac. Olavo Bilac, um grande poeta parnasiano do Brasil, né, o mais respeitado de todos. Coloquei aqui alguns poemas dele para ilustrar. O Olavo Bilac ele vai ter sim esse exercício de rigor formal, mas a gente consegue perceber nele uma espécie de mínimazinho de transgressão. Você tem algum momento de subjetivismo, você tem alguma coisa de nacionalismo, até ele chega a desenhar em alguns poemas um corpo de mulher, ele chega a falar sobre o assunto, mas nunca chega muito longe, né? Nunca vai chegar a falar sobre desejo carnal, nada assim. Mas a gente percebe algum movimento nesse sentido, né, de sair dessa estética parnasiana que realmente era muito enclausuradora, né? O Alberto de Oliveira não, ele ficava confortável mesmo dentro dessa estética. É um cara realmente muito preciso na sua forma, né? Seus poemas, né? Os 2 principais deles, vaso grego e vaso chinês. 2 descrições simples de vasos, né? O vaso chinês ainda é um pouco mais subjetivo, porque ele fala que o vaso é um mimo e tal. O vaso grego não, ele é completamente, enfim, plenamente formal. Um poema altamente descritivo, um poeta que não está preocupado com grandes temas. O Raimundo Correia já nos lembra um pouco, né, em alguns momentos, os poetas românticos, né? Ele conta essa história, né, que ele teve um amor de adolescência, então o poema As Pombas compara as pombas, né, que voam, que voltam, com os amores, né, que saem dos corações mas na adolescência, mas não voltam, né? Então você tem um poeta aqui melancólico, um poeta pessimista, um poeta triste, né, que obedece, por assim dizer, né, ao rigor da estética parnasiana, mas nos seus assuntos, nos seus temas, às vezes tem algum quê ali de tragédia, né, de amor não realizado. Então você tem alguns temas interessantes na poesia do Raimundo Correia. Pessoal, espero ter ajudado. Fique com a gente, curta o nosso projeto e é isso aí. Um abraço do Knup.